noite a todos que estão conosco em mais uma celebração. Sejam todos muito bem-vindos e o nosso desejo neste momento é que juntos nós possamos adorar ao nosso Deus. Eu convido você para que você esteja cantando junto conosco, que você possa estar colocando a sua vida no altar de Deus. Vamos adorar juntos, cantando Adorar a Deus. Há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar, adorar a Deus. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aqui, meu Pai, com um propósito, Deus, de nos rendermos diante do Teu altar, meu Pai, em adoração, meu Pai. Deus, que o Senhor esteja recebendo, meu Pai, o nosso louvor, meu Pai, e que o Senhor esteja falando conosco, meu Pai, através deste culto que nós iremos Te prestar, meu Pai, em nome de Jesus, e perdoa os nossos pecados. Amém. Nós queremos, nesse momento, falar algumas comunicações, dar alguns avisos concernentes às atividades de nossa igreja. Hoje, 1º de dezembro, você que está conosco aqui ou você que está em casa, já está vendo que nós já temos a nossa ornamentação natalina. Então, você já está convidado para participar conosco de todas as nossas programações de Natal. E no próximo domingo nós já estaremos abrindo a programação de Natal com o culto cantado, com a participação do coro feminino de nossa igreja. Então, no domingo pela manhã, nós teremos um culto cantado em que a igreja e o coro feminino estará participando. E no domingo à noite também, nós teremos um musical com um madrigal de nossa igreja, às 19h30. Então, você também é nosso convidado para que você possa estar conosco, participando deste culto de Natal. As outras programações de Natal, nós estaremos avisando mais para frente. Mas para o próximo domingo, são essas as programações. Nós queremos parabenizar também aqueles irmãos que estão completando mais um ano de vida. E hoje, nós temos a irmã Jucira Scheidegger Moraes, o irmão Oséias Ribeiro Decoté, temos a irmã Maísa Paganini dos Santos e a irmã Érica Catrine Cardoso dos Santos Santana. Então, hoje, no dia de hoje, nós temos esses irmãos completando mais um ano de vida. Amanhã, dia 2, nós temos o irmão Miquéias Pereira Thompson, o irmão Ruberlan
Monteiro Pereira. E no dia 3, nós temos o irmão Carlos Roberto Lousada. Fica então os parabéns, né? E os cumprimentos de nossa igreja, da Igreja Batista de Rio Novo do Sul, a esses irmãos que estão completando mais um ano de vida nesta semana. Você também que está em casa participando conosco, se você também completa mais um ano de vida, um ano de casamento, que o Senhor também possa estar te abençoando. Essa é a nossa oração. Nós estaremos continuando este nosso culto, que estamos aqui para celebrar o nome de nosso Deus, e nesse momento nós queremos cantar um hino com a igreja. Nós estamos em culto de oração, e nada melhor do que nós entregarmos as nossas vidas, o nosso sentimento, o nosso pensamento, as nossas dores ao Senhor, que nós possamos continuar firmes nas promessas de Jesus. E nós vamos cantar este hino agora, firme nas promessas de Jesus. 154 do cantor cristão, você pode cantar conosco este hino. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, promessas não irei falhar, vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. De Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos fazer um recitativo bíblico que se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Você pode estar abrindo a sua Bíblia ou acessando pelo celular, e está escrito: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. E é assim que nós queremos cantar neste momento, rompendo em fé. Cante conosco. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance
de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movê-lo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Boa noite, queridos. É uma alegria muito grande nós podermos meditar nessa noite em mais uma porção da palavra do Senhor. Você que está na sua casa, no seu local de trabalho, em tantos lugares, você está participando deste culto. Eu quero crer que você não é apenas um assistente, mas um participante do culto. Conosco você está adorando também ao Senhor nessa noite. O nosso desejo é que Deus
nos abençoe profundamente nessa noite, nos abençoe, nós que estamos aqui na igreja, mas você também que está no seu local de trabalho, desde já o nosso desejo é que Deus esteja abençoando a sua vida, trazendo forças, trazendo alegria, trazendo ânimo ao seu coração, porque Deus, nós vamos ver neste momento uma palavra no Salmo de número 18, quando o salmista já começa falando sobre o Deus que era e que é a sua força. Ele falava naquela época sobre o Deus que era a força dele, mas esse Deus era a força de Davi, é a nossa força aqui e também é a sua força, creia nisso. Salmo 18, ele diz bem assim: ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com ele eu estou seguro. É interessante, muito interessante essa palavra de Davi. O momento que Davi estava vivendo aqui era o momento quando ele estava sendo perseguido por Saul. Saul queria tirar a vida de Davi. Saul queria, claro, matar Davi, e Davi, ele vai ser livre da perseguição de Saul, milagrosamente, claro, pelo poder de Deus. Mas é interessante aqui, você observar essa palavra, ó Senhor Deus, como eu te amo. Davi estava falando do seu amor por Deus, e na palavra de Davi aqui, ele estava querendo dizer o seguinte: eu te amo de uma maneira muito grande, de uma maneira muito profunda. Enquanto eu pensava nessa declaração de Davi, ó Senhor Deus, como eu te amo, e a gente imagina que ele amava a Deus realmente de uma maneira muito profunda, mas aí eu penso em nós, no nosso amor por Deus. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele disse que amarás, ele disse exatamente assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas. E imagino nessa palavra de Davi, quando ele disse: ó Senhor Deus, como eu te amo. E aí é interessante, enquanto eu pensava nesse texto de Davi falando para Deus o quanto ele amava a Deus, eu me lembro de um momento, e João, ele vai narrar esse momento da história na vida de Jesus, o momento de Jesus e Pedro, quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: amo. Jesus perguntou a segunda vez: você me ama mesmo, Pedro? Amo. E Jesus perguntou a terceira vez: você me ama, Pedro? Diz a Bíblia que naquela hora Pedro se entristeceu e disse para Jesus: tu sabes que eu te amo. O que Pedro estava falando ali era exatamente isso. O Senhor conhece aquilo que se passa dentro do meu coração. É como se Pedro dissesse: ainda que eu quisesse te enganar, eu não conseguiria, porque o Senhor olha para o coração. Teve até um momento na minha vida, é como se Pedro teve até um momento na minha vida que eu disse para o Senhor e que todos os discípulos, os demais, todos poderiam se afastar do Senhor, porque o Senhor disse que todo mundo se afastaria, e eu disse: todos podem se afastar, mas eu não, eu estou pronto a ir ter contigo até a morte. E o Senhor, como me conhecia de maneira profunda e me conhece até agora, o Senhor sabia que eu te negaria, e realmente eu te neguei. Mas agora, quando o Senhor me pergunta, e pela terceira vez: Pedro, você me ama? Eu tenho certeza que o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus olhando para nós, Jesus olhando para a minha vida, quando nós cantamos tantos hinos de louvor a Deus e falamos do nosso amor por Ele, quando nós em oração declaramos o nosso amor por Ele,
até que ponto que existe verdade naquilo que nós estamos pregando, falando, orando, cantando, seja lá, até que ponto que é a verdade. Não tem jeito de ninguém, não há possibilidade nenhuma de uma pessoa falar e Jesus não saber se aquilo ali é verdade ou mentira. Então, quando Davi diz assim, ó Senhor Deus, como eu te amo, Deus sabia o quanto que Davi o amava. E quanto que Davi confiava em Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto estudava esse texto, eu fiquei pensando no começo da vida de Davi. O que era esse Davi? Então, Davi, ele vai dar aquela declaração de fé. Quando ele se encontra, logo no começo do trabalho de Davi, ele vai se encontrar com Golias, e ele vai ver que aquele Golias era um obstáculo na vida dele, de tanta gente, era um gigante, era um grande inimigo, pronto, com forças, tranquilamente. Golias tinha forças e habilidade como um soldado para destruir Davi completamente. Mas Davi aprendeu desde cedo que a esperança dele tinha que estar em Deus. Ele sabia que a força dele, como diz Martim Lutero lá no 323 vai dizer assim, a nossa força nada faz. Davi sabia que a força dele ali, perto de Golias, era nada. A força dele era minúscula, não adiantaria nada, mas ele disse, eu vou te vencer em nome do Senhor. Então é nessa esperança que nós precisamos de viver. Quando Davi disse, ó Senhor Deus, como eu te amo porque já passei tantas experiências com o Senhor, e é como o salmista diz, aliás, Paulo diz, tantas aflições nós passamos em Antioquia, em Icônio, em Lícia, em tanto lugar, ele disse assim, mas o Senhor de todas nos livrou. Paulo dá essa declaração de que tanta coisa que ele passou na vida, tantas experiências, o Senhor o livrou de todas. Mas voltando para o Salmo 18, o salmista, Davi vai dizer exatamente assim, no verso de número 2, ele já começa dizendo, o Senhor é a minha rocha. Aliás, tu és a minha força. Então ele sabia que Deus era a força dele. E aí, olhando para essa palavra de Davi, eu entendo o seguinte, se você entende que Deus é sua força, então você não pode fracassar, porque Deus nos chama sempre para a vitória, nos chama para a vitória e nos concede a vitória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele completa, portanto, meus amados e queridos irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mantenha a sua fé em Deus, ainda que talvez nessa hora você esteja como que navegando contra a maré. Tem hora que a vida vai nos levando a tantos problemas e vem um problema em cima do outro, parece que você já não tem mais forças para navegar. É nessa hora que você tem que se lembrar disso, que o Senhor é a sua força. Ele é a nossa força, como disse Davi. Então, ele entendia, e eu creio que Davi entendia, eu não posso desistir. Você olha para Golias, quando ele se levantava diante do exército de Deus, diz a Bíblia que aqueles homens corriam de Davi, de Golias. E Davi entendia que, tendo fé em Deus, ele não podia desistir, ele não podia correr da luta, ele tinha que enfrentar. Nós precisamos de enfrentar, nós não podemos chutar o balde, nós não podemos desistir de jeito nenhum, porque Deus é a nossa força. Se Ele é a nossa força, então nós não precisamos de temer. Pastor, mas o problema que eu estou enfrentando é muito grande, mas maior é Deus. Não cantamos nessa noite? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, quando você passa pela prova, e provavelmente nessa hora você esteja passando por prova, nessa hora Deus está provando a sua fé. Cada vez que a minha fé é provada, que a sua fé é provada, Deus está te dando chance de crescer. Logicamente você pode crescer como você pode diminuir. Você pode ter vitória como você pode ter derrota. Vai depender da sua fé firme em Deus.
Davi, ele estava dizendo exatamente assim: Deus é a minha força, portanto, eu não posso ter medo. Ainda que não tenhamos forças para vencer as lutas da vida, ainda que nós não tenhamos força, a nossa força nada faz, disse o Lutero. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Então nós não devemos nos apavorar diante de nenhuma situação, porque Deus é a nossa força. Esse Deus que era a força de Davi é o mesmo Deus que é a nossa força. Ele diz ainda: Deus é a nossa rocha. E enquanto eu pensava em Deus como rocha, eu estava pensando nos dois fundamentos. Você pega lá no capítulo 7 do livro de Mateus, e Jesus vai colocar uma coisa interessante ali. Isso aqui é bom para a gente analisar a nossa vida, porque pode ser que você tenha uma Bíblia em casa, pode ser que você leia a Bíblia em casa, pode ser que você acompanhe os cultos da Igreja Batista ou de outra igreja, você acompanhe as pregações, mas até que ponto que aquilo que você ouve, você absorve, você coloca no seu coração e pratica. Jesus disse que aquela pessoa que ouve a palavra dele e não coloca em prática, aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, numa linguagem mais simples, olhando para essa palavra de Jesus, eu vejo que aquela pessoa que ouve a palavra e não coloca em prática é um pobre coitado. Pobre coitado, porque o camarada luta. Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e não coloca em prática é como alguém que construiu a casa em cima da areia. A chuva veio, tirou a areia e a casa se desmoronou. Ou seja, um prejuízo de tempo, prejuízo de vida, Então, aquele que ouve a palavra e não coloca em prática está perdendo tempo na vida. Querido, eu estou pregando a palavra de Deus aqui para que você creia nela, para que você busque essa palavra. É nessa palavra que nós vamos encontrar forças para a nossa vida. E o salmista está dizendo: o Senhor é minha rocha. Mas Jesus ainda continua dizendo o seguinte: todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática é como alguém que construiu a casa sobre a rocha. E Davi está dizendo: o Senhor é a minha rocha. Quando você pega o livro de Salmos, o salmista vai dizer assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, tirou os meus pés, firmou os meus pés e colocou sobre a rocha e me firmou os passos. Então Deus é aquele que é como uma pedra, uma rocha, onde nós podemos pisar com segurança, andar com segurança. E Davi estava dizendo: o Senhor é a minha rocha, nele eu estou seguro, nele eu não ando cambaleando e caindo. Ele coloca duas situações no Salmo 40, alguém que pisa sobre a rocha e alguém que estava pisando no lodo. Deus tirou os pés do salmista do lodo e colocou sobre uma rocha e o firmou os seus passos. E o salmista diz assim: Davi, o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. E se Deus é a nossa fortaleza, é interessante, você olha essa palavra: Deus é a minha fortaleza. Então você olha lá para o Salmo, não, você vai lá para Romanos capítulo 8, quando Paulo diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Deus abriu mão até de Jesus para nos abençoar. Como que Ele não vai nos dar todas as coisas? Ou como que Ele não vai te dar a vitória pelo que você está passando nessa noite ou nesses dias? Faça de Deus a fortaleza da sua vida. Creia que Deus é forte. Tem um hino que diz: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor, é o nosso Deus. Que nessa noite você possa colocar a sua confiança em Deus, mas não falar que você confia em Deus, não é isso. A fé, ela tem que ser provada. A fé, na verdade, Tiago diz que a nossa fé, a fé do homem sem as obras, sem ação,
ela é morta. Então você precisa de colocar Deus como fortaleza, e entender que Ele é fortaleza, e pela fé você precisa de caminhar seguro, levantando a cabeça e caminhando na certeza de que Deus é o seu libertador, a sua força, o seu escudo. Deus é o Deus da sua vitória. Que Deus nos abençoe. Amém? Que outras pessoas possam vir de todos os lugares para suplicar a graça e a presença do Senhor em nossas vidas. Nós estamos terminando este culto, esta celebração, mas ainda não é o fim, como eu costumo dizer, né? E nós queremos relembrar que no próximo domingo nós estaremos aqui pela manhã, à noite, já iniciando as programações de Natal. E queremos lembrar também que nós já temos em mãos aqui em nossa igreja, né? O panetone da Cristolândia. Esse panetone é um panetone especial. Os nossos internos, né, do projeto Cristolândia, de Vitória e de outras Cristolândias, elaboram, fazem, né, esse panetone. E como nós já estamos em Natal, hoje é o primeiro dia do mês de dezembro, né? Você pode adquirir. Procura aqui na secretaria da igreja e nós estamos assim ajudando a manter esse projeto que é tão importante e que a nossa Cristolândia aqui de Vitória completou esse ano 10 anos, né? Então nós estamos ajudando a manter o projeto Cristolândia. Então compre, adoce a sua vida e a vida de mais alguém. Você está ofertando, não apenas comprando, mas você estará ofertando. Então procure a nossa secretaria, que nos nossos panetones já chegaram. Esse é meu, viu? Vocês depois comprem também. Que Deus esteja nos abençoando no restante dessa semana, e domingo nós estaremos aqui mais uma vez para adorarmos o nosso Deus.